Os principais motivos que nos levaram a buscar a internacionalização para Portugal foi a compreensão do cenário europeu, né, de transformação tecnológica, né? A gente vem percebendo aí ao longo dos anos, né, maciços investimentos em startups, fintechs, né, por meio desse país, né, que começou a oferecer, inclusive, né, possibilidades dentro do próprio continente europeu, né, de atração, né, de empresas, né, para se servirem, né, do ecossistema de Portugal, tá? E a gente percebeu que ali era uma boa oportunidade, né, como empresa de tecnologia nesse segmento, a gente aproveitar essa porta de entrada, não só de Portugal, mas do próprio continente europeu, né? E quais foram os principais desafios, né? Eu posso lhe dizer assim que a gente entendeu que Portugal ratificava essa posição no segmento de tecnologia quando a gente presenciou o encontro do Web Summit, né, que reúne anualmente aí quase que todas as soluções dispostas em um só evento, né, no mundo, e essas oportunidades a gente identificou como prioritárias no nosso range de internacionalização, tá? E os desafios era avançar, né, com a apresentação das soluções da Hypesoft em solo europeu, mas a gente tinha muita preocupação da ausência do nosso conhecimento, a legislação contábil, jurídica e até mesmo comercial, uma vez que, apesar de nós sermos países, né, com a mesma língua, né, em tese, né, a gente sabe, né, que existem algumas barreiras, a gente sabe também que tem conhecimento, né, que na legislação contábil, jurídica, não funciona igual ao Brasil, e a gente deu um passo para trás, né, para entender como é que esse processo ia se desenhar. Eu conheço um pouco o ambiente, né, internacional, e para chegar em qualquer país, né, a gente não pode chegar sozinho, né, no movimento de pessoa jurídica, né? Então a gente precisa sempre ter um apoio de uma consultoria especializada para que ela seja, né, o nosso single point naquele local, né, como representante no processo de abertura, enfim. E esses critérios decisórios, né, a gente trouxe aqui para a Hypesoft e os fundadores entenderam, né, que era melhor, de fato, a gente ter um representante, né, em Portugal. E a Atlantic Hub, né, no mercado de tecnologia e outros segmentos, né, ela é muito bem reputada, né, por uma consultoria séria, por uma diferenciação nos serviços que ela presta, né, de internacionalização das empresas. Então, esses critérios decisórios para escolhermos a Atlantic Hub, né, ela passou por isso, né, passou por essa informação do mercado, né, de qual a empresa que a gente poderia confiar, né, a nossa estratégia, né, e aí a gente conseguiu, né, identificar na Atlantic Hub esse conhecimento dela amplo e ao mesmo tempo setorizado, né, porque a gente sabia que em Portugal, apesar dela hoje fazer a internacionalização, perdão, de várias empresas, de vários segmentos, para a gente é muito importante, porque ela conhece cada setor ali e como ele se comporta, né? Então, eu diria que esse foi um dos critérios decisórios para a escolha da Atlântica. Durante o processo de internacionalização, né, o que mais nos chamou a atenção, né, e eu acho que até foi uma etapa predecessora, né, à nossa chegada lá, foi o levantamento diagnóstico, né, que foi feito pela Atlantic Hub no segmento de tecnologia em Portugal. Esse estudo, ele, de certa forma, nos orienta, né, quais que seriam os passos administrativos, né, legais, e aí ele estende até um pouco no plano financeiro, né, para que a empresa, né, através desse diagnóstico, ela tenha um horizonte, né, do qual ela precisa se guiar, né, se nortear. E para a gente foi muito importante, tá, porque ele sedimentou a base do plano de negócios da Hypesoft em Portugal. E eu recomendo, inclusive, né, que esse diagnóstico, né, ele seja feito por demais empresas, porque você chega ali naquele ambiente, né, com a certeza, né, de quais serão teus passos, né, que você precisa tomar, né? E esse estudo, né, levou a gente a ter um planejamento mais fácil, né? A gente ficou ciente dos desafios que nós teríamos, né? E qual a gestão e qual a solução que nós deveríamos aplicar, né, em ambiente europeu, principalmente em Portugal. A fase atual é o da conclusão da abertura da empresa, né? Hoje a gente tem aí uma empresa aberta, né, em Portugal,
O endereço fiscal, a gente a gente inicialmente ficou em Coimbra, no sítio de Coimbra, né, como dizem os portugueses, mas nos transferimos, né, para o Conselho de Oeiras, inclusive se aproveitando do espaço da Atlantic Hub, que a gente entendeu que naquele ecossistema da Atlantic Hub a gente tem uma possibilidade de trocar experiências e até network com empresas ali estabelecidas, né? Isso para a gente é muito importante, porque a gente começa a respirar, né, o ecossistema que a própria Atlantic Hub oferece. E hoje eu te diria que esse é o estágio atual da HypeSoft. Quais foram os principais marcos, né? A gente conseguiu se estabelecer, as oportunidades comerciais elas têm sido conduzidas de forma relacional com a orientação da Atlantic Hub nas abordagens, como eu citei numa resposta anterior, não é simplesmente ir lá e bater na porta, né, e ser recebido. A gente precisa saber como abordar, como que é a situação cultural do país, né, em cada negócio que você se oferece, e isso a gente tem, de certa forma, uma orientação da Atlantic Hub, tá? A Atlantic Hub não faz o close da HypeSoft, ela orienta, isso eu acho que é importante. E para os próximos passos, né, a gente deu início a um estudo, né, de lista das empresas, que a gente chama de lista de desejos, né, para que a gente possa criar um agendamento positivo. A gente hoje tem um Regional Manager em Portugal, né, e também como definição de planejamento estratégico, de 3 em 3 meses, a alta gestão da HypeSoft, ela fará uma agenda presencial naqueles prospects que estão em andamento e dos clientes em carteira. Eu estive em junho, né, desse ano, retorno agora em novembro, na altura, inclusive, do evento do Web Summit, mas ficarei mais um pouco, né, até para participar da própria missão da Atlantic Hub e de umas outras agendas. E a gente entende que essas ações elas fortalecem os laços, né, com os portugueses, não só em relação à distância física, né, mas estreita parceria nos negócios, né? Uma vez que se a gente está ali de 3 em 3 meses, né, apertando a mão dos nossos clientes, né, se colocando à disposição, a gente entende que nesse estágio, né, que a gente se propõe, né, para o futuro, a gente ficaria muito bem consolidado. Então, esse seria os nossos próximos passos aí em Portugal. E sempre, né, volto a dizer, finalizando com o apoio da Atlantic Hub, que é fundamental, né, para que a gente consiga ter esses passos, mas passos firmes, né?